para mim faz diferença. Eu acho que o Arnaldo falou, vocês também falaram aí, acho que essa é a principal diferença, né? Se você olhar um elenco o elenco do Flamengo, claro que é melhor. Mas o que a gente viu, o que a gente tem visto do São Paulo na Copa do Brasil, é exatamente isso. É um desejo, uma loucura por ganhar esse negócio que está conectado com o que a torcida fez. E ontem no Morumbi, a gente estava no Maracanã, a gente estava lá. A torcida do São Paulo foi muito valente. Tinha 60 e tantos mil pessoas lá. A festa da torcida do Flamengo antes da bola rolar foi daquelas de impressionar, muito legal mesmo. Uma fumaça, barulheira. Daí eu até pensei, vai ser duro. Mas a torcida do São Paulo foi valente o tempo todo. E acho que os times... Desde que se criou aquela coisa do soberano e tal, talvez esse seja o momento em que o São Paulino mais entendeu que é realmente o reinício de um ciclo. Porque se você fala com o São Paulino hoje, olha, tá com a mão na taça, a primeira reação é assim, não, calma. Como é que o Arnaldo abriu? Calma, torcedores, calma. Não foi isso? Na verdade, eu acho que Napoleão talvez seja o momento mais importante do São Paulo futebolisticamente desde 2008, desde o soberano, do tal soberano. Mas aí a relação com o torcedor ela é inversa. Porque o torcedor em 2008 estava com a barriga cheia, ganhava tudo e achava que bastava colocar... Era a época do campeão voltou, né? Aquela coisa, tal, quase ganhou em 2009 também. Agora é uma sensação diferente, o São Paulo não está acostumado com isso. O São Paulo, da geração que tem 20 anos hoje, ele não viu o time ser campeão na prática, no estádio. Então, é uma sensação, uma seca que fideliza. E sobre essa questão da torcida empurrar, teve uma resposta do Dorival também, e eu concordo com ele, que a maior satisfação do trabalho dele nem é tanto a satisfação técnica, tática, mas a reconexão do time com o torcedor. Eu tenho informações lá de dentro do São Paulo que essas manifestações singulares, e quais são as manifestações singulares? Esse tipo de comboio até o aeroporto, que não é nem o torcedor que vai comparecer à final, porque a grande maioria daqueles torcedores não vai ter dinheiro, não conseguiu comprar ingresso para a final, mas essa manifestação, a manifestação do dia do jogo com o Corinthians, do jogo de volta, em que a cidade foi coalhada de camisas do São Paulo e foi um monte de gente para a porta do Morumbi, mesmo sem ingresso, para ficar sentindo a atmosfera do estádio, mesmo sem poder entrar. São coisas que pesam na cabeça dos jogadores, na vontade dos jogadores e também na vontade do treinador. Mais do que 50 mil por jogo, porque 50 mil por jogo acaba... por incrível que pareça, banalizando, com todo respeito, mas a presença maciça. São Paulo com 50 mil torcedores no estádio, perdeu para o São Bernardo, perdeu para um monte de gente. Mas algumas demonstrações dessa fidelidade, dessa seca, dessa volúpia, elas contagiam o elenco. Mesmo quem já ganhou muito, que não é o caso do Caleri, por exemplo, mas como o Rafinha e o Dorival. Se vocês repararem, pro Dorival Júnior, é mais significativo na carreira ganhar 2 títulos pelo Flamengo, que ganha quase sempre, ou ganhar um título inédito pelo São Paulo, que vive uma seca de 10 anos? Pensem. O que é mais marcante para a carreira dele? Porque o Flamengo tem aquela mania, eu discordo muito, de que qualquer um ganha com o Flamengo. Eu discordo, era como qualquer um ganhava com o São Paulo. Só o Muricy ganhou, né, Tirando? Mas ele vive esse momento hoje. Põe qualquer um lá que o Flamengo ganha. Não é assim. Mas fica essa imagem. O São Paulo não. Se o São Paulo vence esse campeonato, o Dorival vai colher esses louros, será a maior conquista da carreira dele. Então essa ansiedade, essa situação, essa coisa que move o São Paulo em relação à Copa do Brasil, que teve Palmeiras pela frente, Corinthians pela frente e agora o Flamengo, ela ainda precisa da chancela do capítulo final. E esse capítulo final, ele é duro. É como disse o Tironi. É pesadíssimo, porque vem tudo isso. Vem a ansiedade, estamos quase lá, e quem está na fila sabe que nesses momentos é muito complexo, né? Então, o grande desafio do São Paulo, além de fazer uma partida idêntica, taticamente, em termos de aplicação, que fez no Maracanã,
é o controle emocional. Não é simples. Do torcedor, passando pela comissão técnica até os jogadores, né? Então, eu acho que é uma partida que tem componentes muito diferentes da primeira. Que o São Paulo se portou muito bem nessa primeira, é verdade. Eu não sei se será a maior conquista do Dorival, porque afinal de contas ele ganhou a Libertadores ano passado, né? O São Paulo está há 20 anos sem ganhar nada. Mas a Libertadores, o Flamengo não é uma... A Libertadores, o Jorge Jesus ganhou pelo Flamengo e ficou mais marcada que o Dorival, entendeu? O Dorival ganhou a Libertadores pelo Flamengo e foi questionado. Essa é a questão. Então, mas o questionamento vai fazer com que ele, Dorival, a satisfação pessoal dele, aí sim eu concordo, tende a ser maior, porque ele vai falar, ó, eu ganhei tudo lá, ou quase tudo, né? Ganhei as 2 Copas e não servi, e agora vim para o São Paulo e ganhei também. Então, ó, meu amigo, muito obrigado. Eu estava ouvindo o posse de bola com vocês hoje no UOL, né, no Juca. O Juca até brincou, o Juca Kfouri, que o Flamengo deveria tentar fazer uma proposta ao Dorival. Falou, claro, em tom de chacota, isso jamais aconteceria, até porque ele não aceitaria. E não aceitaria por qualquer dinheiro. Não aceitaria. Eu acho que todos aqui conhecem um pouquinho o Dorival. A um jogo do título, para ele seria péssimo, né? Não, para voltar no futuro, sim. No futuro. No futuro, sim. Mas para vir aqui na segunda noite jantar, não. Então, claro, se tratou de uma piada. Agora, o que não foi uma brincadeira foi o quanto ele leu o jogo, né, Massini e Marília? Porque durante a semana, após o jogo contra o Inter e as experiências feitas, havia uma dúvida. Será que vai com o time mais aberto? Vai por Luciano, Lucas e Carlos? Não. Ele entendeu a final como é para ser jogada, né? Ele voltou para o standard, voltou para o volume 5, como diz o Tironi. Até um time que em outras oportunidades não teve o mesmo desempenho fora de casa. O desempenho do São Paulo fora de casa ele foi surpreendente no primeiro tempo. A gente falou bastante sobre a possibilidade da escalação do Nestor, que fez jogos muito ruins fora de casa. E ontem foi melhor em campo. Inclusive porque o Flamengo deu um espaço, um feudo para ele jogar. Mas é um fato, ele foi o destaque de um time, ele dobrou tantas vezes essa aposta com essa escalação, não a escalação de quarta contra o Internacional, essa escalação. E ontem ela achou... ela se moldou ao Maracanã, porque o Flamengo deu ao São Paulo essa possibilidade. Eu acho que a gente já havia conversado sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e ontem aconteceu uma coisa muito parecida no primeiro tempo, levando em consideração que ontem era uma final. A primeira coisa que o São Paulo fez foi amornar o jogo. O São Paulo não pôs velocidade no jogo. Ele sim impressionou, ele sim forçou o erro do Flamengo, mas ele tirou a paciência do Flamengo. Ele forçou o erro do Flamengo e na sequência ele não engatava um contra-ataque. Até teve uma chance aqui, outra ali, com erros de finalização até o gol no finalzinho do primeiro tempo. O que o São Paulo fez foi picotar o jogo sem ficar fazendo faltinha. Foi acabar com o jogo. Então ele tinha posse de bola, ele tocava a bola de forma eficiente, mas sem muita produção ofensiva. Ele irritava o adversário começou a se irritar com os próprios erros, e o jogo foi todo para o São Paulo. E, apesar do São Paulo falar que o segundo tempo foi diferente, o segundo tempo foi diferente porque estava 1-0 para o São Paulo. Não tem como você achar... Se tivesse 0-0, você vai falar, bom, tudo bem. Então, agora, quando você está com 1-0 fora de casa, São Paulo fez um jogo muito inteligente, sereno, por ser uma final de campeonato para um time que sofreu tanto fora de casa em mata-matas. Sereno, adulto. Foi um jogo muito adulto para uma final de campeonato para um time que está nessa situação, como o Arnaldo ressaltou, de pressão, de fila, de vontade de ganhar, de estar vendo ali no final, no horizonte, a consagração. Então foi um jogo de um time que soube controlar o volume 5 contra um time que já entrou em campo descontrolado, caótico. As explicações, a primeira vez que a coletiva do Sampaoli, ela explica algumas coisas. E ao explicar algumas coisas, ele assina a demissão por justa causa. Quando ele diz por que ele colocou os 3 atacantes, ele precisava de um extremo e o Gabriel não é extremo, ele já mata o jogo posicional. O melhor jogador do Flamengo nos últimos tempos tem sido o Bruno Henrique. Ele matou o Bruno Henrique. Não é que o Rafinha sim fez um bom jogo, mas ele matou o Bruno Henrique no primeiro tempo. O Gabriel tinha que ser 10, 7... volta, e o Pedro ficou, né, a bola ficou batendo na canela do Pedro o tempo todo. O que o Caleri conseguiu fazer entre os zagueiros do Flamengo, o Pedro não conseguiu fazer. E teve uma chance, né? Muito clara. Entre os zagueiros do São Paulo. Acho que o jogo do São Paulo no primeiro tempo, o que acontece no primeiro tempo, influencia no que acontece no segundo tempo. O cansaço do São Paulo por ter feito isso no primeiro tempo, faz o Dorival ter que trocar 5. Não é taticamente, é fisicamente.
Se eu sou dirigente do Flamengo, eu assisto várias vezes a coletiva do Sampaoli, que foi uma boa coletiva, com respostas, com conteúdo, para falar, então, isso aqui é um pedido de demissão, né? Você viu que estava fazendo errado, você pensou em fazer diferente, você sabia que podia ser com 2 volantes, mas você quis isso. Então não dá mais. Essa aí. Então é isso, galera. Foi um jogo bem seguro, sim, do São Paulo, né? Dominando as ações no Maracanã, Arboleda, Beraldo, os caras jogaram muito ontem, saindo jogando, Pablo Maia, foi como a Marília falou, o São Paulo, cara, ele conseguiu diminuir o ritmo do Flamengo ali, deixando o jogo morno, a torcida começou a ficar impaciente, começou a jogar contra o Flamengo, então o São Paulo fez uma partida madura, segura, uma vantagem mínima pro Morumbi. Pra mim, eu acho que o Flamengo tem totais chances de virar contra o São Paulo. Nós temos que entrar em campo com a mesma mentalidade que entramos ontem, não tem nada decidido. O Arrascaeta vai jogar no time dos caras, é um jogador diferenciado, porém, se o São Paulo jogar pela raça que jogou e jogando dentro do Morumbi, com esse ambiente, né, com mais de 60 mil apoiando, aquela pressão que o São Paulo sempre faz no Morumbi, o São Paulo tem chance também de sair campeão lá, e a gente fazer a nossa história aí, que vai ser, se o São Paulo concretizar esse título, vai ser fantástico, vai ser inédito e quem sabe, né, galera, o início da nova era. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, opina sobre o jogo de ontem aí, todos os créditos aí pra Banda Esporte, aí, link do canal do G4 aí na descrição, valeu? É nóis, ansiedade, agora que a ansiedade aumenta mais ainda, mas foi um bom jogo ontem e parabéns ao Dorival e a todos do elenco, valeu? É nóis, vamos São Paulo!